Oi, pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar com um convidado muito especial. Na verdade, o podcast dele está na minha lista dos top 20 podcasts para aprender o português brasileiro. Então, sem mais delongas, Luan, obrigado por ter aceitado o meu convite. É um prazer receber você aqui no meu canal. Eu que agradeço, Richard. Para mim é um prazer fazer parte de um canal e parte de um vídeo do canal que eu também assisto. Então, é um prazer estar aqui hoje e vamos conversar. Beleza, sim, eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante, mas antes de mais nada, você poderia se apresentar, falar um pouco do seu canal do YouTube, o seu podcast, as aulas que você dá no iTalk. Claro, com certeza. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Lua Machado e eu sou professor de português brasileiro e também professor de inglês aqui no Brasil e atualmente também no iTalk. Então, eu moro no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, especificamente, e eu sou professor de inglês e de português desde 2012. Então, eu comecei a dar aulas já faz um tempo, agora vai fazer 10 anos, ou já fez 10 anos, na verdade, e atualmente eu dou aulas online através de uma plataforma que se chama iTalk, como o Richard falou, e nessa plataforma eu ensino as línguas inglesa e português brasileiro. Atualmente, o meu foco é o português brasileiro, porque depois que eu comecei a ter muitos alunos. Além das aulas que eu faço ou que eu dou no iTalk, eu também providencio material sobre português brasileiro através de um projeto que se chama Teach Yourself Portuguese, através do qual eu tenho um podcast, um canal do YouTube e um site que basicamente serve para conectar todas essas coisas e para que pessoas que queiram aprender português sozinhas, Teach Yourself, elas tenham acesso a material de graça através do qual elas possam estudar e se desenvolver por conta própria sem as minhas aulas. Se quiser fazer aula, pode fazer aula também, mas não é necessário. Basicamente é isso. Impressionante mesmo. Bom, cara, você está fornecendo muitos recursos bem legais, e isso é ótimo. E, de fato, eu já marquei uma aula, de fato, duas aulas com você, né? Eu posso testemunhar que as aulas que você dá são ótimas, realmente muito preparadas. Bom, na verdade, você já deu uma aula para outro gringo youtuber bem famoso. Eu acho que talvez eu seja o segundo mais famoso youtuber gringo que você já deu aula, né? É isso? Verdade, verdade, verdade. E fala sério, cara, em comparação com essa entrevista que você fez com Gavin Roy, em comparação, quão nervoso está você hoje pelo nosso bate-papo? Igualmente nervoso. Porque assim como quando eu tenho um aluno novo, e assim como quando eu tenho um aluno novo, ou quando eu tenho uma entrevista ou uma conversa com alguém do YouTube, eu sempre fico muito nervoso. É um pouco Tá. estranho, porque eu sou professor há anos já, mas eu sempre fico com a mesma sensação de, meu Deus, o que que eu vou falar? E eu fico gaguejando. Então eu tô Bom, igualmente nervoso. Bom, não tem por que ser nervoso. Tudo vai dar certo hoje, mas sim, Vai. obrigado. E vai ser muito interessante saber um pouco mais dos seus recursos. Bom, eu queria te perguntar sobre o seu podcast, porque é assim que eu te conheci, né? Foi Uhum. pelo seu podcast. E, em primeiro lugar, você poderia nos explicar de onde vem o nome do seu podcast e o que é esse assunto do comprehensible input, o input compreensível. Input compreensível, é isso aí. Então, em primeiro lugar, o meu canal, o meu podcast, se vocês pesquisarem pelo Spotify ou qualquer outra plataforma que tenha o podcast, ele se chamava antes Comprehensible Portuguese Podcast, e atualmente eu mudei o nome dele para Teach Yourself Portuguese with Comprehensible Input, muito longo, e então atualmente de verdade se chama Portuguese Podcast, sem o Comprehensible Input. Mas Tá.
Enfim, eu não sei qual é o nome do meu podcast, sinceramente. É alguma coisa. Ainda está Mas, nesse processo de sim, eu ainda escolher o estou. melhor nome, né? Exato. Ainda estou descobrindo qual é o nome do podcast Tá. ao fazer o podcast. Mas, qual é a ideia do meu podcast? Essa ideia de comprehensible input, ou de input compreensível, foi uma coisa que eu tive contato quando eu comecei a estudar outro idioma. E essa palavra, ou esse termo, essa buzzword, ela aparecia frequentemente no meu YouTube, nas minhas buscas, porque eu assisto muito material sobre pessoas que aprendem idiomas. E também material para aprender outros idiomas. Em função disso, eu via essa palavra cada vez mais e recentemente, não recentemente, mas há alguns anos agora, mais de um ano, eu fiz o CELTA, que é um curso da Cambridge para professores de inglês. E Uhum. dentro desse curso, nós revisamos várias teorias de aquisição de linguagem. Dentre elas, uma das teorias, ou um dos linguistas, é o Stephen Krashen. E quando eu tive contato novamente com isso, porque em 2012, quando eu me formei na faculdade, eu já tive contato com isso, quando eu redescobri, quando eu reli sobre isso, e juntamente com o fato de eu ver essa buzzword no YouTube o tempo todo, finalmente eu parei e pesquisei e me informei mais sobre a teoria por trás do que é o Comprehensible Input. De uma maneira bem resumida, porque se vocês quiserem saber mais, obviamente, a internet está cheia de vídeos sobre isso, mas, tipo, in a nutshell, o input compreensível é um conteúdo em um idioma que você não fala ou que você está aprendendo, que está um pouquinho acima do nível que você tem atualmente. É um pouquinho. Eu acho que em inglês a palavra perfeita é slightly above. Uhum. Um pouquinho acima. Por quê? Se algo é muito difícil em um idioma novo, se torna muito difícil e frustrante. Se algo é muito fácil no idioma que você está aprendendo, se torna chato e sem graça. Então, é tipo o sweet spot. O Comprehensible Input, ele visa criar esse conteúdo exatamente no nível que você precisa para ser interessante, aprender algo novo e principalmente sem focar na gramática ou nas estruturas ou nas regras que existem por trás daquilo. É como aprender de uma forma mais natural e a palavra que se usa, inclusive, não é nem aprender, e sim adquirir o idioma de forma natural. Então, basicamente, isso é Comprehensible Input, e eu tento colocar isso dentro do meu conteúdo, no podcast e nos vídeos, através de, não técnicas, mas escrevendo roteiros que visem ajudar uma pessoa que já está aprendendo português, ou que já estuda português, a entender o vídeo, mesmo que ela não entenda 100% do vídeo, ela consegue, através do contexto, através das imagens, através da edição, entender melhor e, consequentemente, adquirir esse novo vocabulário, ou novo verbo, ou novo, enfim, estrutura que eu usei no vídeo. É isto. Entendi, beleza. Bom, eu me identifico muito com essa técnica, com essa teoria, né, do comprehensible input, porque para mim não adianta você escutar conteúdo tão avançado que você não entende nenhuma palavra. Eu acho que algumas pessoas falam, mas subconscientemente você está entendendo. Eu não sei se concordo com isso. Aprenda português dormindo, sabe? Isso, cara. Mas Escuta. Mas queria te perguntar, porque você mencionou que deve ser não tão avançado nem tão básico, mas Uhum. o seu público, você não conhece todos os seus ouvintes, né? É, Então, deve ser um é. pouco difícil. Como é Hum. proporcionar esse conteúdo compreensível para vários níveis? Não sei como você faz isso. Melhor pergunta que você poderia ter feito, porque essa teoria do Stephen Krashen são hipóteses, na verdade, dentro da teoria dele são 5 hipóteses, uma delas é sobre Comprehensible Input. Elas são relativamente novas, elas são de 1987. Eu estou olhando aqui Uau. para não falar besteira. 1987, então é super recente, não é algo que desde os anos 40, não, é recente. Em função disso, o que nós temos hoje em dia na internet que se autodenomina Comprehensible Based, sei lá, material, são coisas que as pessoas estão começando a criar. Então, não é algo que existe um manual. Como criar um vídeo comprehensible? Não existe. A gente está
criando e tentando e errando. Então, essa pergunta é ótima porque, de fato, eu não conheço todos os meus ouvintes, não é como em uma aula que eu estou vendo as Uhum. suas reações, e se eu sei se você está fazendo, você não entendeu o que eu falei, e se você está, eu não tenho essa interação com Feedback, né? esse feedback, exato. Então, como se faz isso? Basicamente, quando eu crio um roteiro... e mais uma coisa sobre comprehensible inputs não é simplesmente liguei a câmera e falei, isso é um microfone, o microfone é preto, isso é uma estante, isso são livros. Porque não é uma informação que faz sentido, eu só estou apontando e colocando nomes Uhum. nas coisas. Isso não é um comprehensible input, um material considerado comprehensible. Então, voltando. Eu imagino, quando eu vou escrever um roteiro de um vídeo novo ou de um podcast, eu imagino um aluno, sei lá, imaginário. Eu imagino um imaginário. Eu imagino um aluno fantasma, um aluno que não existe, e eu penso, essa pessoa é nível A2, por exemplo. E tudo que eu falo no vídeo, tudo que eu escrevo no roteiro e tudo que eu falo no vídeo é como se eu estivesse falando para esse aluno que eu estou imaginando. E Ah, por causa disso, o vídeo inteiro fica no mesmo nível. Claro que cada vídeo vai ficar com um nível diferente, porque cada vídeo eu posso mudar o meu aluno imaginário, mas a minha intenção é, com o tempo, dentro do meu canal, eu vou ter uma playlist focada em iniciante, uma playlist para intermediários, uma playlist para avançados, porque eu vou fazendo vídeos e depois eu vou organizando eles em playlists tá. de acordo com os níveis. Basicamente Ótimo. é isso que eu faço. Sim, isso é uma boa ideia. E eu queria te perguntar, porque para alguns alunos, talvez a coisa mais difícil seja o sotaque. Então, quando você faz vídeos tipo Comprehensible Input para iniciantes, você tenta neutralizar o seu sotaque, falar um português um pouco mais neutro, porque às vezes isso fica um pouco robótico, não sei, ou você fala tipo naturalmente, simplesmente mais devagar e com vocabulário mais fácil, com contexto, algo assim. Então, essa, para mim, eu acredito que para todas as pessoas no YouTube, em geral, na internet, que produzem conteúdo comprehensible, é a parte mais difícil. Porque você conseguir falar mais lentamente, mais claramente, sem parecer robótico, é muito difícil. Porque, Sim. às vezes, parece que cada palavra... E não é isso também. Então, é difícil encontrar esse equilíbrio. Uhum. No entanto, o que acontece? São duas perguntas dentro de uma. A primeira parte. A parte de sotaque neutro ou de um português neutro é uma grande controvérsia, é uma grande polêmica, porque, no fim das contas, linguisticamente falando, o Brasil é um país gigantesco e ele é Uhum. extremamente rico em culturas, em variações linguísticas, e, obviamente, não existe, por assim dizer, não existe um sotaque neutro no Brasil, porque Exato. seria impossível. No entanto, voltando à pergunta anterior de como eu crio esse conteúdo e como que eu faço isso sem colocar o meu sotaque como foco, existem essas listas na internet, Frequency List, é um site, se eu não me engano, Hum. onde você vê as 100 palavras mais frequentes nesse idioma, as 500 palavras mais frequentes e assim por diante. E essas são as palavras que eu foco. Obviamente, dentro dessa lista não está regionalismo, não está a maneira que se fala aqui no Rio Grande do Sul, está apenas o básico, tipo as preposições, os artigos, descrições de coisas básicas como eu, você, mesa, cadeira, essas coisas. Então, sim, é mais fácil porque eu não falo sobre nada específico em termos de região ou de sotaque. E dois, eu tento seguir sempre uma lista de frequência e não uma lista de o que é mais frequente na minha região, mas sim o que é mais frequente no idioma. Obviamente, quando eu falo português com a minha família, com os meus amigos, eu falo português com um sotaque da minha região, mas nos Exato. vídeos e nas aulas, é uma pergunta legal, porque nas aulas eu sempre mostro primeiro o que é mais frequente, por exemplo, o uso do você é mais frequente do que o uso do tu, que é o que eu realmente falo. No entanto, eu sempre procuro para que o meu aluno possa entender, praticar e se acostumar, eu uso mais o você, e eu mostro que existe essa variação linguística da minha região. No entanto,
A não ser que isso seja o objetivo principal do meu aluno, eu não utilizo como forma mais frequente. Eu utilizo a forma você, por exemplo. Beleza. Tanto nos vídeos quanto nas aulas. Entendi. Mas realmente eu gosto que os seus vídeos, nos seus episódios do podcast, você fala usando tu, basicamente. Eu acho que isso é muito legal, porque eu não uso tu, mas eu gostaria Uhum. de me expor um pouco mais ao tu, ou seja, de entender um pouco mais, porque eu acho que tem uma falta de mostras do tu no YouTube, né? Ou seja, Uhum. é basicamente muito conteúdo no você. Então, acho que isso é muito legal que você fala Sim. usando o YouTube. E Uhum. sim, eu acho que, como você falou, os sotaques do Brasil, isso é uma das coisas mais bonitas, mais interessantes, fascinantes do Brasil, essa riqueza de sotaques. Então, eu acho que é bom que você não tente falar roboticamente, mas também você entende que os iniciantes precisam de um pouco de ajuda para entender sem um sotaque muito forte, né? Uma base, a gente fala. Primeiro uma Sim, base e depois, por opção ou por preferência, eles podem explorar o sotaque do Rio ou o sotaque do Rio Grande do Sul e assim por diante. sim, Então, sim, claro. primeiro uma base para se acostumar com a estrutura e como falar, e depois a gente pode entrar em coisas específicas, ou eles podem procurar coisas específicas. Exato. E você acabou bom, você já abordou alguns temas sobre as diferenças entre o podcast, os vídeos do YouTube, as aulas, tipo, você não conhece todo o seu público nos podcasts, mas com uma aula, claro, você conhece a pessoa. Então, eu queria te perguntar quais são alguns aspectos desses recursos diferentes que você mais gosta ou menos gosta, ou como ou quais são algumas diferenças entre proporcionar podcasts e Uhum. o que você prefere? Você prefere dar aulas, fazer podcasts? Você adora todos? Qual? Então, agora tu me pegou, Richard, porque essa pergunta é difícil, é uma coisa difícil para mim. Eu amo dar aula. Sinceramente, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar aula. Ou, Tá. melhor dizendo, eu gosto de ensinar. Eu gosto de Uhum. passar conhecimento para outras pessoas. E, obviamente, com os três recursos eu faço isso, com a aula, com o podcast e com os vídeos também. Então, assim, eu amo ser professor porque eu gosto dessa interação direta com os meus Uhum. alunos e eu consigo acompanhar o desenvolvimento deles. Chega a ser uma loucura, porque, por exemplo, eu tenho alunos que fazem aula comigo, que estão fazendo aula comigo ainda e fazem desde 2019, por exemplo. Oh, São uau. pessoas que começaram do zero absoluto, sem falar nada em português, e hoje falam português no dia a dia, moram no Brasil, inclusive. Então, assim, isso é uma coisa que somente sendo professor. É Sim. muito, muito recompensador ter essa experiência direta com os alunos. No entanto, recentemente, por causa do YouTube, que está começando a ficar um pouco mais popular, mais pessoas se inscrevendo, eu também estou tendo bastante feedback positivo dos inscritos, das pessoas que assistem. É um tipo de feedback diferente, claro, porque não tem uma interação direta, mas também me motiva muito a saber que eu estou criando coisas úteis que podem ser usadas por pessoas do mundo inteiro para aprender português. Então, eu gosto dos dois, mas eu não trocaria ser professor por exemplo, ser um criador de conteúdo 100% do tempo. Eu não conseguiria Entendi. deixar de ter esse contato com os meus alunos, eu acredito. Tá. E com o podcast, porque eu adoro os podcasts por várias razões, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Uhum. É um pouco irônico que eu sou youtuber, mas eu prefiro os podcasts. Mas uma das coisas que é um pouco chata dos podcasts, eu acho que não tem, tipo, como deixar comentários e ter uma relação com os seus ouvintes, né? Isso, uma das Uhum. razões que você, ou seja, isso é uma desvantagem dos podcasts, na sua opinião? Sim, dependendo da plataforma não existe interação, porém, isso também é o motivo pelo qual, no começo, quando eu gravei o primeiro episódio, ou antes de gravar o primeiro episódio, eu pensei, eu quero fazer um podcast, mas eu quero fazer um podcast que eu possa interagir com as pessoas. Eu comecei a postar os podcasts no YouTube também? Uhum. Justamente por isso, eu queria ter ele disponível em plataformas de podcast, legal, mas se a pessoa quiser
interagir, comentar ou assistir ao episódio sendo gravado, porque, por exemplo, eu gosto de ver as pessoas falando por causa da pronúncia, da articulação. Isso, para mim, é importante como quando eu estudo um idioma. Então, eu pensei, vou fazer o podcast em formato de áudio apenas e uma versão com vídeo no YouTube. Então, eu tenho também interação através dos meus podcasts quando eles ficam na plataforma do YouTube. No entanto, o podcast, para mim, a limitação que eu sinto e também a dificuldade que eu sinto é exatamente eu não ter a possibilidade de mostrar coisas. Por exemplo, eu Hum, estou segurando uma planta, a pessoa está exato. ouvindo, sabe? O que que é uma planta? Não sei. Então, mais um motivo para eu ter a versão em vídeo do podcast, onde eu posso explorar um pouco mais essa parte visual, de referência visual também. E especialmente quando é um podcast para comprehensible input, então às vezes você precisa do contexto para mostrar uma Muito. coisa ou para porque eu acabei de assistir um dos seus vídeos quando eu já tinha escutado o episódio de podcast, mas não sabia Uhum. que você estava mostrando tipo está travando A internet começou a travar. como Ah, desse jeito. E sim, quando eu estava escutando, eu pensei, o que está acontecendo, né? Porque não te veia, né? Então é uma sim, sim. experiência diferente. E bom, Luan, no início você mencionou que você ensina o inglês no iTalk e eu acho que você aprendeu o inglês quase como uma obrigação, não é? Mas o russo, que é outro idioma que você está estudando, você escolheu por conta própria, né? Então, Uhum. eu acho que qual é a diferença entre a experiência do aluno que se sente obrigado para aprender um idioma e que tem a escolha, por falar assim? Então, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas tu acabou de adivinhar exatamente qual é o tópico do meu próximo episódio no podcast. É Ah, tá. exatamente esse tópico. Ah, que E- legal. Aham. Então, essa diferença de estudar um idioma por obrigação ou porque sim, porque Uhum. você tem que saber inglês e, eu estou aprendendo, sei lá, estou aprendendo Por russo, por interesse, exemplo, né? por interesse, exato, por obrigação ou por interesse. E teria uma terceira opção no meio, eu acho, por necessidade. Então, tem obrigação, Ah, tá, necessidade e tá. interesse. Vamos colocar as três. O que acontece? No Brasil, especificamente, mas eu acredito que isso se repete no mundo todo. Eu já conversei com alunos que confirmam isso. Inglês se tornou uma matéria na escola. Simples assim. Uhum. Então, não é uma coisa. É tipo geografia e matemática. Eu preciso saber fazer contas em matemática. Eu preciso saber localização, porque sim, porque é um conhecimento obrigatório, vamos dizer assim. Em função disso, o inglês é uma contradição ou é uma curiosidade. Ele é a língua que nós brasileiros mais temos contato com na mídia, não no Brasil, mas na mídia. Nós temos exposição a músicas, a filmes, a séries, a muitas coisas em inglês. Nós estudamos na escola desde o início da escola até terminar, até se formar na escola. E curiosamente, é o idioma que as pessoas menos se sentem preparadas para, por exemplo, ter uma conversa em inglês, ou trabalhar em inglês, ou utilizar o inglês de uma forma como se fosse para viver a vida. Eu acho que isso é uma boa maneira da gente analisar que quando algo se torna obrigatório, e falando especificamente de um idioma, agora, quando um idioma se torna obrigatório, não existe um elemento muito importante que é o elemento que me motiva, e eu acredito que o elemento que te motiva a estudar idiomas, que é descobrir a cultura, ter contato com Exato. pessoas novas, conhecer coisas pela primeira vez, coisas que através do idioma a gente consegue não apenas saber sobre, vou descobrir comidas brasileiras, lista. Legal. Outra coisa é entender por que que isso é popular no Brasil, que todo mundo gosta, por que que todo mundo gosta, conversar sobre no idioma. Então, essa diferença de ter uma motivação pessoal para aprender um idioma, que é o meu caso com o russo, porque eu gostaria de ajudar os meus alunos da Rússia com o português e com o inglês, então eu consigo conversar um pouco em russo e eu consigo ajudá-los através de explicações da gramática, que agora eu entendo a diferença da gramática do inglês e do russo, ou do português e do russo, essas coisas. Então, essa é a minha motivação. Se russo fosse obrigatório na escola,
talvez eu não teria interesse em aprender ele na escola, porque, é mais uma matéria, tem que estudar para a prova de russo. Então, sim, Exato. tem essa grande diferença de estudar por obrigação e estudar por interesse e por motivação própria. Beleza, sim. E porque, sim, muitos alunos simplesmente aprendem um assunto para passar o exame, né? Isso Isso, não exato. adianta. E realmente, Memoriza temporariamente só. E exato. deu. Porque acho que quando você está aprendendo por obrigação, você está perdendo um dos M's, né? Você conhece, tipo, o método, o Uhum. material e a motivação. E a motivação, sem motivação, acho que talvez seja essa o M mais importante, né? Você precisa da motivação e no meu caso, sim, com o português foi 100% por interesse. Muitas pessoas me Sim. perguntam, mas você precisa do português? Por que você e Exato. no caso dos seus alunos, qual é o interesse dos seus alunos para aprenderem o português? É uma mistura muito engraçada, eu diria, porque tem gente que, eu não vou colocar em ordem, porque eu não pensei Uhum. na ordem de importância, ou de quantidade, mas pessoas que, são casadas ou têm namorados ou namoradas brasileiros, é um dos grandes motivos, então elas querem, não porque elas precisam às vezes, porque às vezes elas moram fora do Brasil com as pessoas, mas elas querem se conectar mais ou com a pessoa ou com a família da pessoa. Exato. Número 2, por viagem, por uma questão de poder visitar o Brasil e aproveitar o Brasil, não como um turista, não como um gringo, mas como uma pessoa que entende o que está escrito, entende o que as pessoas falam, se comunica, mesmo que basicamente no idioma. Então, e terceiro, eu acho que por negócios, pessoas que trabalham e têm algum motivo que precisam falar com brasileiros, ou que a empresa tem uma filial no Brasil, algo assim. Quarto, hobby, por interesse, 100% interesse. Existem também pessoas que estudam por causa disso comigo, com os meus alunos. E eu acho que seriam, assim, as 4 principais razões pelas quais os meus alunos aprendem português, dentro do que eu consigo lembrar agora. Beleza. Sim, e em comparação com os seus alunos do inglês, é mais por Uf, obrigação? Você tem 100%. pessoas que estão 100%. Uau. Preciso melhorar o inglês para conseguir uma promoção. Preciso melhorar o inglês para trabalhar fora do Brasil. Preciso melhorar o inglês para trabalho, trabalho, trabalho. Ou alguma coisa relacionada ou a trabalho ou à educação, tipo estudar fora do Brasil, mas sempre tem esse peso de preciso. E não Hum, gostaria de falar com a família da minha esposa. Preciso aprender inglês. Gostaria sim, de visitar o Brasil. Preciso passar na prova. Sente que tem essa grande diferença de sentimento, assim, de precisar e de querer, assim. Isso sim, é muito, muito importante. e para mim isso é um pouco triste, porque eu Uhum, realmente acho que, no meu caso, conhecer outra cultura é a coisa mais importante de aprender outro idioma, porque abre uhum. portas, né? Abre oportunidade de conhecer novas pessoas e simplesmente aprender o português porque alguém me fala, tipo, você precisa aprender o português. Não daria certo É, na minha opinião. Mas sim. acho que a gente vai encerrando esse bate-papo, mas eu queria te dar a oportunidade de dar aos ouvintes que talvez estejam aprendendo, começando com o português, uma motivação para seguir aprendendo esse idioma tão bonito. Como você motivaria essas pessoas que estão começando com o português? Muito boa, muito boa pergunta. A minha dica principal, ou sei lá, a minha motivação, ou a minha recomendação para quem tem interesse pelo português, ou para quem já começou a aprender português é português brasileiro, especificamente. Em primeiro lugar, se vocês aprenderem português brasileiro, automaticamente vocês têm acesso a português europeu também, porque apesar de soarem um pouco diferentes, é possível traçar as conexões necessárias e entender. Mas, Claro. Brasil. Brasil é um país enorme, gigantesco. É como se vocês estivessem aprendendo um idioma de vários paisezinhos dentro de um país grande, e isso dá acesso a muitas culturas, a muitos pontos de vista diferentes,
muitos lugares com pontos turísticos ou natureza bonita diferentes, e isso tudo através, principalmente, para mim, o mais importante, de cultura. Porque o Brasil ele é culturalmente muito diverso. Então, viajar de um estado para o outro, eu acredito que é como se você estivesse na Europa e viajasse de um país para o outro. Assim, em termos de distância e em termos de diferença de vegetação, cultura, diversidade linguística também, porque o sotaque vai mudar. Então, isso tudo faz com que aprender português brasileiro seja uma porta de entrada para um universo inteiro que o Brasil é, que não é apenas Brasil, futebol, carnaval, samba. Existe, claro, óbvio, mas é muito, muito mais do que esse estereótipo que a gente pensa sobre o Brasil de carnaval, samba e deu. É mais, é muito, muito, muito mais que isso. Com certeza. Tá falado. Obrigado, Luan. Bom, antes de terminar, eu queria te dar a oportunidade de se despedir das pessoas e falar de novo onde eles podem te encontrar. Beleza. Então, muito, muito obrigado para todo mundo que assistiu esse vídeo. Vocês podem encontrar tudo que eu comentei, podcast, YouTube, o canal do YouTube, qualquer outro material que eu posto no site www.teachyourselfportuguese.com, e lá vocês têm todos os links necessários. A última coisa que eu criei recentemente e está sendo muito legal é um Discord. Eu criei um servidor no Discord e lá vocês podem interagir de graça comigo, com outras pessoas que também aprendem português e ter acesso a conteúdo exclusivo que não está nem no podcast e nem no canal no YouTube, apenas para quem faz parte da comunidade no Discord. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Beleza, sim. Obrigadão, Luan, e até a próxima. Até lá. Eu que agradeço, Richard. Muito obrigado Tchau, pelo tchau. convite. Tchau, tchau.